Muitos homens pensam que a mulher atraente é aquela que é fisicamente perfeita. E muitas mulheres pensam que a mulher fisicamente perfeita é aquela que vai receber mais amor. Mas no mundo real, quando um homem e uma mulher se casam por causa do corpo, é muito difícil que a relação se sustente por muito tempo. A verdade é que, na maioria dos casos em que o casamento entre homem e mulher dá certo e eles conseguem de fato viver um casamento feliz e duradouro, é porque a decisão de se casar não foi com base em critérios baixos, como é no caso da atração física, mas sim com base em critérios mais elevados, como é o caso da atração espiritual. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso. Talvez você tenha ouvido falar que quando um homem e uma mulher se conectam de verdade, é porque eles estão emocionalmente conectados. Mas não é essa bem a realidade. A atração emocional é somente o meio do caminho. Até porque um homem ele poderia estar emocionalmente atraído por você, mas ele poderia não estar emocionalmente estável. Ou seja, ele poderia ter ainda problemas emocionais para serem resolvidos. E aí só depois ser possível se conectar emocionalmente com a mulher de maneira saudável. O que faz com que um casal se conecte de verdade e crie uma relação duradoura é a atração espiritual. Isso não tem nada a ver com religião não, tá? Mas se você é religiosa, você pode lidar com isso como se a atração espiritual fosse algo vindo de Deus. A atração espiritual é quando o casal eles se sentem atraídos um pelo outro com base nas suas essências. Ou seja, eles olham um para o outro e conseguem enxergar no parceiro os mesmos valores com os quais eles vivem a vida. Quando um casal sente atração espiritual um pelo outro, eles também sentem atração emocional, ao mesmo tempo que também sentem atração física e mental. Sem esses 4 níveis de química, até é possível que um casal consiga se casar. Mas se eles não chegarem aos 4 níveis, é provável que a relação ela não dure por muito tempo. Eu não vou entrar em profundidade nesses níveis de química agora, porque isso é um assunto para um outro vídeo. Mas tenha em mente que você só vai saber que você está com o homem certo quando, de fato, você estiver conectada com ele fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. É por isso que eu sempre venho falando para você não depositar expectativas quando você encontra um homem novo. E já nos primeiros encontros ou nas primeiras conversas, achar que encontrou o homem certo. Você só vai ter a certeza de que está com o homem certo quando reconhecer nele os mesmos valores que você tem. Ou seja, se sentir espiritualmente conectada a ele. E para isso acontecer, leva tempo. Ok, Manuel, isso é tudo muito bonito. Mas por que é que você está dizendo isso e não vai logo direto para o assunto do vídeo, que são os erros que devemos evitar? Porque esse tempo que você vai levar até chegar em um nível de química espiritual com alguém precisa ser de muita qualidade. E você já deve se preocupar com isso já nos primeiros encontros. Pois no começo de uma relação, as coisas elas não são tão claras. Ficamos envolvidos pensando que estamos com a pessoa certa, quando na verdade está muito longe de chegar a um nível espiritual. No começo de uma relação, somos atraídos somente pelos níveis mais baixos de química, a química física e a química mental. A química física é quando ficamos atraídos pelo corpo da outra pessoa. E a química mental é quando ficamos atraídos pelo que pensamos que a outra pessoa é. E geralmente, os homens é que começam com a química física e a mulher com a química mental. Mas em ambos os casos, esses níveis de químicas, eles são de baixo discernimento. Com o homem só querendo saber de tocar, porque ele acha a mulher fisicamente perfeita, e a mulher imagina como seria se relacionar com esse homem que se parece com o homem que ela tem em mente do homem perfeito. É basicamente essa expectativa que sustenta o início de um relacionamento. Se o homem perceber que não é possível haver química física, a atração ela desaparece. E se a mulher perceber que não é possível haver química mental, a atração ela também desaparece. Qualquer erro, o homem ele pode concluir precipitadamente que ela não é tão perfeita assim. E a mulher pode concluir que ele também não é tão perfeito assim. Então, evitando esses erros que eu vou falar agora, você vai dar a chance para, pelo menos da sua parte, que a relação ela cresça e que um dia seja possível sentir esses 4 níveis de química pelo seu parceiro e o seu parceiro por você. Então vamos lá. O primeiro erro é falar de aspectos negativos da sua vida. Como eu falei, no começo a atração ela depende só de uma expectativa de que vamos conseguir o que estamos procurando.
Não adianta você simplesmente dizer eu sou assim e se você quiser me aceite como eu sou. Se você quer realmente criar um relacionamento, você precisa expressar a sua atração inicial. E como é que você faz isso? Bom, é fato que todo mundo tem seus altos e baixos. E todo mundo tem um lado positivo e não tão positivo. E no começo de uma relação, se concentre em apresentar os seus pontos mais positivos. Deixe para apresentar esses seus pontos menos positivos quando você já tiver a certeza de que você e seu parceiro já se sentem espiritualmente conectados. Afinal, até lá, se a relação ela já possui um histórico de repetidas experiências positivas, a relação ela também será, em essência, positiva. E nesse caso, quando houver algo de negativo, é fácil voltar para um estado positivo outra vez. Segundo erro, ter uma comunicação romântica. O fato de um homem ficar atraído fisicamente por uma mulher, muitas vezes faz ele pensar que está apaixonado por ela. Pois para ele, ela parece muito com aquela mulher fisicamente perfeita que ele tem na cabeça. Isso acaba fazendo ele mostrar um lado romântico dele. Porque a atração física faz o homem pensar que está apaixonado por quem a mulher é, quando na verdade é só fantasia física dele. E como a mulher ela tem a tendência de ficar atraída mentalmente, ela interpreta que ele realmente se parece com o homem perfeito que ela tem na mente. Então ela fica atraída por quem ela pensa que ele é. Se ela tratar o homem com uma comunicação romântica nesse começo, ele vai começar a ficar confuso, porque ele ainda não está mentalmente conectado por ela como ela está por ele. E aí depois que ele se afastar, ela vai acabar se irritando com ele e vai se irritar também com todos os homens. E às vezes até desistir de relacionamentos. Por isso, evite uma comunicação romântica com o homem nesse começo. Se ele falar que gosta de você, por exemplo, não precisa você dizer de volta que gosta dele. Basta você se mostrar lisonjeada. Quando um homem diz que gosta de uma mulher no começo, na verdade, ele gosta é de como ela faz ele se sentir, e não ela em si de fato. Então, vá com calma. Terceiro erro. Fingir estar satisfeita com o que ele faz só para agradar ele. De fato, quando um homem faz algo de bom para uma mulher e ela acredita que aquilo agregou valor para ela e ela diz obrigada, ele se sente feliz por ter tido sucesso em realizá-la. Porém, você deve ter muito cuidado porque às vezes um homem ele não faz nada e você reage a ele como se estivesse satisfeita com algo sobre ele. Por exemplo, se ele diz que gosta de sorvete de flocos, você vai lá e diz que adora sorvete de flocos. Se ele contar uma história que não é uma piada, você ri como se ele fosse engraçado. Se ele contar algo sobre o trabalho dele, você diz que ama certas coisas que ele está falando sobre o trabalho dele. Ou seja, se você se mostra satisfeita só para agradar ele, ele vai sentir que você não é real e a atração vai morrer. Só se mostre satisfeita quando algo realmente agregou à sua vida e que faça sentido. Caso contrário, não fique se mostrando satisfeita, pois na verdade você está agradando ele. E agradar os homens não é algo muito atraente para eles. Agradar um homem só funciona quando você e eles já estão espiritualmente conectados. Ou seja, leva um tempo até que você possa fazer isso. Percebe que evitar esses erros é até melhor para você porque você se sente você mesma. Por exemplo, no primeiro erro, falar de aspectos negativos. Você deixa de ser você mesma porque é como se você estivesse tentando ganhar alguma empatia com o homem para ele se conectar com você. Assim como seria se fosse com uma amiga. Falar de aspectos negativos para uma amiga é algo realmente bem recebido por ela. Isso é um sinal de confiança e amizade. As mulheres, elas valorizam muito quando outra mulher tem boa vontade de compartilhar abertamente os problemas dela. Mas um homem não. Se um homem que está conhecendo uma mulher ouve que ela mora em problemas, na cabeça dele, ele logo interpreta que não tem como agradar ela e aí ele perde o interesse. Então evite falar aspectos negativos da sua vida nesse começo. Deixe para fazer isso só quando vocês estiverem realmente espiritualmente conectados. No segundo erro, ter uma comunicação romântica, você deixa de ser quem você é, porque é como se você tivesse que ser alguém diferente para fazer ele ficar interessado em você. Quando, na verdade, se você for menos romântica, o homem vai ficar mais interessado. Agora, não que você deva ser uma pedra, claro. Basta você evitar fazer perguntas sobre o homem para parecer que você está preocupada com ele. Não precisa disso. Se for para falar com o homem, fale de você para ele, que ele vai adorar ouvir. Conte como foi o seu dia, o que é que você fez ou está fazendo. Isso é bom porque ele vai adorar saber que você não depende dele para você se sentir bem consigo mesmo. Sem contar que a atração também ela aumenta para níveis maiores. E no terceiro erro é a mesma coisa do segundo erro.
Você deixa de ser você mesma quando tenta se mostrar satisfeita com um objetivo de ganhar o interesse dele. Se ele realmente fizer algo por você, então um simples obrigada já mostra que você está satisfeita. Você não precisa agradar ele para mostrar que está satisfeita, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se esse vídeo te ajudou, então não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Se você conhece alguma amiga que precisa ouvir isso, então aproveita e compartilha com ela também. Pode ter certeza que ela vai ficar grata demais por isso, tá bom? Eu sou Emanuel Melo, um grande abraço para você e eu te vejo daqui a pouco no próximo vídeo.